Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês com a palavra que é profetizada, falada, ensinada. A palavra que orienta, que dá a diretriz da vida eterna. A palavra que não é simplesmente mais uma palavra, mas é a palavra de Deus, que faz a diferença na vida dos que nela creem. Não adianta acreditar pura e simplesmente. Eu costumo dizer que quando a pessoa acredita na palavra de Deus, é como se ela estivesse se enamorando de Deus. Mas quando ela crê na palavra de Deus, ela se entrega, ela casa com Deus, ela faz aliança com Deus, ela aceita a aliança de Deus com ela. Isso é casamento. Então, amiga e amigo, que essa palavra venha ao encontro da sua necessidade, para que você, então, venha tomar decisões que venham fazê-la herdar a vida eterna. Nós temos pensado muito num texto sobre que Jesus falou sobre os escândalos. Os escândalos. Ele disse que é necessário que os escândalos aconteçam. É inevitável que eles aconteçam. Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então, o texto diz que Jesus disse assim: qualquer que escandalizar um destes pequeninos. Uma coisa é você escandalizar pessoas que são religiosas. Outra coisa é você escandalizar os pequeninos. Os pequeninos são aqueles que estão se convertendo, creio eu, é a minha fé. Aqueles que estão buscando o reino de Deus, aqueles que estão lutando pelo reino de Deus. Ele diz, qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, é a pedra de moinho que na altura tinha perto de 500 quilos, meia tonelada. É melhor que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho de 500 quilos e que fosse lançado ao mar. Forte isso. Jesus falar isso é muito forte. E aí ele continua dizendo, e se a tua mão te escandalizar, agora é a mão da pessoa, é a própria pessoa que se escandaliza, que faz nascer o escândalo. E se a tua mão te escandalizar, o corpo da pessoa, né, escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida, a vida eterna naturalmente, aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Deixa eu aqui virar a câmera para o texto bíblico, para que você possa acompanhar esse texto muito maravilhoso. Jesus é magnífico, vale a pena. Jesus diz assim,
Vou ler aqui logo no início. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de atafona e que fosse lançado no mar. Pedra de atafona, repito, é pedra de moinho, que pesava por volta de 500 quilos. E se a tua mão te escandalizar, está falando sobre escândalo, Jesus está focando um escândalo. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Muito forte isso. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É muito forte isso. É Deus que está falando isso. Muito forte. Isso causa temor e tremor àqueles que são sinceros e estão buscando a verdade. Ele diz ainda, e se o teu pé te faz escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele fala 3 vezes, 4 vezes sobre o fogo que nunca se apaga e 3 vezes ele fala, 6 vezes que ele fala sobre o fogo nunca se apaga e 3 vezes onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, não podemos esquecer, o tema aqui são os escândalos. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Muito forte isso. Aleluia. Graças a Deus. Eu queria que você entendesse o seguinte, que Jesus não está falando aqui que nós devemos, por exemplo, amputar uma mão ou um pé ou arrancar o olho se um destes ou eles nos fazem tropeçar ou escandalizar. Ele diz que se fosse assim, naturalmente, teríamos muitas pessoas caolha, sem braço, sem perna, e muitos que já tinham morrido há muito tempo. Essa é a realidade. Naturalmente, Jesus não está falando literalmente, que devemos amputar a perna ou arrancar o olho. Nada disso. Mas aquilo que faz a gente pecar. Se o teu olho te faz pecar, Jesus disse, é melhor arrancá-lo. Ou seja, é melhor não olhá-lo. Melhor não ver. É melhor fugir daquela visão. Se o teu pé te faz tropeçar, escandalizar, pecar,
é melhor cortar o pé. Não quer dizer que você tenha que cortar o seu pé, porque o seu pé te conduziu para um lugar onde você não deveria ir. Mas ele está dizendo que nós temos a capacidade de raciocínio, de usar a nossa inteligência para decidir fazer a escolha certa para a nossa vida. É o caso, por exemplo, da pessoa que gosta de olhar imagens impróprias na internet. Pessoas que vivem, que gastam tempo com sites pornográficos, sites de sexo e coisa dessa natureza. É melhor pegar o computador e jogar fora, quebrá-lo, em outras palavras, ao invés de arrancar o olho. Se a tua mão te faz escandalizar, tropeçar, cair, melhor entrar no reino de Deus, no reino dos céus, maneta, do que entrar com duas mãos perfeito e ir para o inferno, onde o fogo, tendo dois olhos, e seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, você entende, obviamente, que Jesus está falando numa linguagem apenas ilustrativa, mas não para que a pessoa realmente venha arrancar os seus olhos ou amputar a sua mão ou o seu pé, nada disso. Mas ele está falando que aquilo que nos conduz ao pecado, o que nos conduz à morte eterna, o que nos conduz ao inferno, onde o fogo nunca se apaga, está aqui escrito, olha aí, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse texto aqui, 48, é muito forte, é fortíssimo, porque para que nós vivêssemos nesse mundo, Deus nos deu um corpo feito da terra. Então, quando nós somos separados do mundo, quando nós morremos, é uma linguagem mais popular, mais clara, quando nós morremos, e para onde vai a nossa alma? Essa é a pergunta. Para onde vai a nossa alma? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, um corpo novo, digamos assim, glorificado, um corpo glorificado. Para entrar nos céus, ele tinha que ter um corpo diferente, glorificado. Assim também é com a pessoa quando morre. Se ela é salva, o corpo físico, a matéria, fica aqui na terra e desfaz com o pó. Mas a alma dela, para entrar no céu, recebe um novo corpo, um corpo glorificado. No reino dos céus, as pessoas serão almas, mas com um corpo glorificado, tal e qual o corpo dos anjos. Mas, se ela der entrada no inferno, se a alma dela for para o inferno, onde o fogo não apaga, onde o seu bicho não morre, então ela vai receber do inferno, para entrar no inferno, um outro corpo, um corpo que não morre,
um corpo que não queima, um corpo que não desaparece, um corpo que não vira cinzas. Lembra que quando Jesus ensina sobre a história, não é parábola, é uma história, é um fato verídico que aconteceu lá na Babilônia. O rico foi enviado para o inferno, ele deu entrada no inferno. E lá no inferno, pode verificar, você pode ler lá em Lucas capítulo 18, versículo 16, se eu não me engano. Então, lá fala que o rico teve sede, ele sentiu sede, ele sentiu o tormento da sede, da dor, do tormento que é o inferno. Então, ele pediu para que Abraão, quer dizer, ele pediu a Abraão para que mandasse Lázaro molhar o dedo com água e umedecesse a sua língua, quer dizer, ele tinha língua. O rico, lá dessa história, ele tinha língua para sentir a secura, o calor na sua língua, que não tinha sequer uma gota d'água. E realmente deve ser uma coisa insuportável, porque eu falo por mim, quando eu prego, falo muito, eu fico com a boca sequíssima e eu tenho que beber água. Se eu não beber água, a voz não sai, eu não consigo falar. É algo insuportável. Mas ele não teve só a língua para falar e para sentir a secura e pedir água para que fosse molhada a sua boca, sua língua. Ele teve olhos, porque ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, ele teve olhos, ele teve a língua, ele teve a sensação da dor na sua alma, através do seu corpo, porque ele sentiu o tormento do inferno. Eu queria que você, amiga e amigo, prestasse bastante atenção. Porque qualquer coisa que você fizer para evitar que a sua vida, que a sua alma dê entrada no inferno, vale a pena. Vale a pena você perder aqui na terra para ganhar lá no céu, a eternidade no céu. Porque quando Jesus fala aqui nesse texto que é inevitável os escândalos, e ele diz que se a tua mão te escandalizar, quer dizer, se você usar a mão para roubar, por exemplo, então Jesus está dizendo, é melhor cortar a mão. Não é que vai cortar a mão fisicamente, literalmente, mas vai imediatamente deixar de roubar, porque isso está na sua cabeça, a decisão de roubar ou de não roubar, de obedecer ou desobedecer. Está na cabeça de cada um de nós as escolhas em obedecer a palavra de Deus ou desobedecer a palavra de Deus. Isso é uma decisão, não é uma questão de sentimento, não é por causa dos outros, não. Para que eu venha ter a minha alma salva, eu não dependo das pessoas, eu não dependo do pastor, da igreja, da religião, não. Eu dependo da minha fé na palavra de Deus, a minha fé
no Senhor Jesus. Mas a minha fé não é uma fé religiosa. A minha fé está pautada na palavra de Deus, está pautada naquele texto que nós temos o direito de semear. O que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. O que nós colhemos hoje é fruto do que nós semeamos ontem. Ninguém pode errar, não se deve errar, melhor dizendo. O apóstolo Tiago diz lá, o apóstolo Paulo fala para os Gálatas: não erreis, não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, amiga e amigo, se eu vejo que a minha mão está pecando, então é melhor que eu decida, na minha cabeça, controlar a minha mão e não roubar. Se eu tenho visto com os olhos maus as pessoas, ou a minha língua fala contra outras pessoas, se eu tenho um coração mau, sempre olho as pessoas pelo lado mal da vida, então esse coração, esses olhos, essa mão, esse pé que me faz tropeçar, é melhor que seja eliminado. E isso a gente decide na cabeça, no racional, na inteligência. Eu não tenho que arrancar a mão, eu não tenho que cortar o pé, nada disso. Mas eu tenho, sim, que decidir não fazer aquilo que eu vinha fazendo que é errado. Porque o que acontece na igreja, ou nas igrejas, na religião? As pessoas, normalmente, as pessoas religiosas, elas fazem as suas orações, fazem as suas ofertas no altar, mas depois acham-se com o direito de julgar outras pessoas que estão no erro, por exemplo, e condená-las ao inferno, quando elas mesmas estão usando da língua para condenar outras pessoas. Ora, Deus não nos deu línguas ou língua para que venhamos condenar as pessoas, venhamos julgar as pessoas. Deus nos deu a língua para que nós pudéssemos adorá-lo, louvá-lo, para podermos usufruir os benefícios da comida, das coisas gostosas desse mundo, para que nós pudéssemos viver uma vida em paz. Desde o momento em que eu uso a minha cabeça, o meu intelecto, para olhar para as pessoas com maus olhos, com sentimentos ruins, com orgulho, e viver no orgulho, e tomar atitudes que contrariam a boa fé, então eu estarei, obviamente, sujeito a esse destino, conforme diz aqui. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o lago que nunca, para o fogo que nunca se apaga, um fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre. Quer dizer, o corpo que a pessoa tem que dar entrada no inferno vai ter bicho, vai apodrecer, mas não vai morrer o bicho. O bicho da pessoa não vai morrer, ele vai suportar o fogo. Assim como o corpo da pessoa vai suportar o fogo, o calor do fogo, vai realmente ficar agonizando no inferno. Por quê? Porque a pessoa não quis obedecer
a palavra de Deus, não decidiu obedecer, não decidiu abrir mão do pecado e seguir uma vida correta, uma vida digna, íntegra, como foi o caso de Jó, íntegro, reto, temente ao Senhor. Quem teme a Deus foge do pecado. Quem teme a Deus não quer pecar contra Deus, porque sabe, tem consciência de que se fizer coisa errada, morrer no pecado, ela vai para um lugar de tormento eterno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Nós postamos aí essa matéria que fala do mundo atual. O que você acha que está acontecendo com esse mundo? Por exemplo, nós vemos que o mundo está louco, completamente louco. Para onde vai esse mundo? Essa gente toda que vive nessa algazarra de liberdade, essas pessoas que vivem no pecado. O que você acha que vai acontecer com elas? Então, o que elas sofrem hoje, em termos de depressão, insônia, medo, nervosismo, vazio na alma, qualquer que seja o sofrimento, lá no inferno, todo o sofrimento que a pessoa passa aqui neste mundo é uma gota d'água em relação ao que vai sofrer ali no fogo do inferno, para o fogo que nunca se apaga e onde o seu bicho, quer dizer, os bichos, vão estar atentos, vão estar ali comendo e não se satisfazendo da sua carne, digamos assim, e o fogo nunca se apaga. Então, amiga e amigo, eu falo isso, eu tenho pregado isso com temor e tremor, porque nós queremos que as pessoas tenham consciência da verdade para que elas, então, venham fazer a escolha certa, optar pela verdade e cortar, digamos assim, entre aspas, cortar o pé ou cortar a mão ou arrancar os olhos, porque é fato que cedo ou tarde as pessoas vão ter que enfrentar aquelas que viveram uma vida íntegra, reta, temente ao Senhor e que fugiram do mal, fugiram do pecado. Essas vão viver a eternidade com Deus, vão receber um corpo novo, um corpo glorificado para viver diante do Altíssimo Deus. Deus é um Deus glorificado. E as pessoas que estarão lá, as almas que serão salvas, terão um corpo glorificado. Inclusive, até o nome a pessoa vai ter trocado, vai receber um novo nome. Mas aquelas que vão para o inferno, aquelas que derem entrada no inferno, elas vão sofrer no corpo que vão receber, para que venha conseguir manter-se vivo lá no inferno. O fogo não se apaga, a morte não existe. A morte vai estar lá, mas não é morte de corpo, é uma separação definitiva de Deus. A Bíblia fala que a morte é uma separação, Isso acontece com todos nós, que quando morremos, nos separamos dos nossos entes queridos, deste mundo, etc, etc, etc. Mas a morte lá no inferno é aquela tortura eterna, aquele tormento eterno, incomparável, indescritível, diante do que nós sabemos em termos de sofrimento e dor aqui na terra. Jesus fala com muita clareza:
melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Veja só como ele fortalece essa ideia que o fogo não se apaga e que o bicho não morre. O seu bicho não morre, que é o bicho da pessoa, da alma que vai para o inferno. Que Deus abençoe você, amiga e amigo. Que Deus lhe dê visão, entendimento, para que a sua palavra seja clara e você saiba decidir, você venha decidir pela sua eternidade. Porque o que nós semeamos aqui hoje, nós vamos colher na eternidade. Se semeamos a justiça, nós vamos colher a vida eterna com Deus. Se semeamos a injustiça, nós vamos colher isso que está aí, o fogo eterno, o fogo que nunca se apaga. E o seu bicho, quer dizer, os bichos que vão sair do corpo, que vão se manifestar no corpo, não morre. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.